Olá, eu sou Adriano Sabugaro e esse é o PDV. O episódio de hoje encerra a temporada em que, junto com nossos convidados, tentamos decifrar um novo olhar sobre a loja física. A conclusão número 1. Ao contrário do que muita gente chegou a pensar, as lojas físicas não vão acabar, mas é fato que também jamais serão como antes. Ao longo de 5 episódios, conversamos com especialistas para reunir insights que nos ajudaram a mapear esse novo caminho da loja física. Se você ainda não ouviu, eu te convido a acompanhar a série, que começa no episódio 33. Você vai encontrar muita informação e principalmente práticas para aplicar no seu negócio. No 5º e último episódio da série, eu e o Gustavo Carrer vamos falar com Edmur Sayani, autor e especialista em gestão e cultura de atendimento. Nesse bate-papo, você vai conhecer os 8 pilares que, na visão do Edmur, sustentam a loja física do futuro. Bora lá? Edmur, a gente está chegando ao final dessa temporada do PDV, que a gente está procurando investigar os novos olhares para a loja física. A gente conversou com muita gente fera e uma coisa ficou clara para a gente. A loja física não vai acabar, certo? Explica para a gente essa tendência que você chama de 5Ms também. Tá legal. 2 perguntas, leve 2 pague 1. A primeira é o seguinte, ó. Em 2024, 72% das vendas realizadas nos Estados Unidos vão ser físicas. 72%. Só 28% vão ser digitais. Então, cara, falar que vai acabar a loja física é uma coisa absurda. Além do que, tem uma estatística que está dizendo que estão se abrindo mais lojas nos Estados Unidos do que fechando. A tendência é aumentar a loja física. Como assim aumentar a loja física? Bom, já teve uma queda, já teve tudo mais, mas se não aumentar, vai se manter nas 5Ms, que a gente fala, menores, porque as lojas tendem a ser mais aconchegantes, tá certo? O menor tem a ver com aconchegantes, melhores, porque elas incorporam mais elementos para fortalecer a experiência da loja. Tem umas coisas assim, então, menores, melhor, menos, tá certo? Menos no sentido de que não vai se ter tanta loja por marca como antigamente. As marcas novas estão fazendo crescer o número de lojas. As lojas atuais vão diminuir um pouquinho o número de lojas, porque tinha muita loja, principalmente nos Estados Unidos, tinha um overstore, que o americano chama, muito grande. Toda esquina tinha uma Gap. Exatamente, quer dizer, era mais do que farmácia no Rio de Janeiro, né? Tinha mais Gap do que farmácia no Rio de Janeiro. Então, também os caras estão entrando no equilíbrio. Fora isso, mais perto, certo? Porque o hyperlocal, que o americano fala, tomou conta, tem muito mais trabalho em casa, então o cara quer comprar perto da casa dele. Então a loja vai ser mais perto. E a quinta, que eu acho que é a tendência principal, que vai prevalecer em todas as redes de loja, é mutante. Ela tem características de cenário que você pode desmanchar de vez em quando para transformar a loja numa pop-up forever. Isso que eu ia falar, vai ser uma pop-up constante, é isso? Exatamente, pop-up forever. Ela abre e fecha dentro do mesmo ponto com a mesma marca, só que com a cara completamente diferente. Edmur, em outras palavras, o que você está dizendo é o seguinte: não vai diminuir a quantidade de lojas, não vai deixar de ser importante. O que vai mudar é o formato. Quer dizer, provavelmente aquela loja ou aquele formato de expansão, de ocupação antigo está dando espaço para outros formatos e outro tamanho também, né? Quando a gente fala formato, a gente está falando de localização, de tamanho e até algumas coisas cooperadas também, né? A gente tem visto algumas lojas compartilhando espaço também, né? Isso. Quem era muito grande, já nos Estados Unidos há muito tempo, já incorporou outras coisas para ocupar um espaço que foi mal alocado, né? Quer dizer, normalmente as lojas de pet nos Estados Unidos, que começaram a ficar gigantes, que nem as brasileiras, elas perceberam num determinado momento que se elas não incorporassem serviço, ficava aquele depositão, assim, né? E depositão, né? Loja não pode ser storage, né? De depósito, ela tem que ser loja e contar história bacana. Isso é muito importante. E as parcerias
As marcas estão percebendo que se elas se associarem inteligentemente, né? Não pode também pegar qualquer coisa e botar lá dentro. Tem aquela neighborhood goods, né? Que o nome é difícil de falar pra caramba, parece um trava-língua. Exatamente. E ela pesquisa, faz curadoria de um monte de marca que ela coloca lá dentro. Ela e o Showfield são os novos modelos de loja de departamentos, mas as pequenas também podem fazer isso, incorporando Little Store in the Store, né? Little Shop in the Shop. Oi, Edmuri, você não acha que nesse movimento que você está falando, isso vai abrir espaço para o crescimento dos pequenos e médios varejistas? Porque você pensa numa grande loja de departamento, putz, o cara tem um investimento que é abrir uma loja grande, enfim, né? E aí, nesse modelo, putz, o cara que é médio, enfim, ele tem muito mais chance de crescer e de penetração no mercado. Esse é um número importante que a NRF comunicou 4, 5 anos atrás. 99% dos varejistas americanos têm uma loja. Olha a loucura. A gente sempre fica olhando os grandes, né? Aqui no Sim. Brasil é igual, né? Você tem um monte de interior aí que o cara tem uma loja só. Esse modelo 5M é altamente favorável para o pequeno e médio. Ô, Dilma, eu queria voltar um pouquinho numa frase que você falou do Pop-Up Forever, né? Você até faz uma brincadeira, né? Você fala assim, ao invés de ser o design, store é um cenário, né? Eu tive esse ano na missão NRF, como a gente participou juntos aí de alguns eventos, e eu vi, logicamente, assim, que encaixa com uma perfeição as lojas que já são de histórias, né? Que é o caso do Harry Potter, e uma que ficou menos comentada, mas tão bacana quanto, que é a daquela série do Netflix, o Stranger Things, né? Agora, para uma loja que não é de produto de filme e tal, a gente falava aqui até mais cedo de um supermercado que a gente entrevistou, a Fernanda Dalben, né, do supermercado Dalben, a gente entrevistou ela num podcast também, vocês podem, o ouvinte pode procurar. Maravilhoso, aprendi muito. Então, como que uma loja que não pode explorar essa questão, né? Cara, o Kip Tindall, que é o presidente, o fundador da The Container Store, The Container Store é uma loja que vende caixinha, né? Caixinha, porta-treco, essas coisas todas. Produtos para arrumação, organização. Arrumação, né? Para quem tem toque. A loja para o cara que tem toque. Melhor definição. Loja, bicho, você fica enlouquecido de como é que você pode arrumar seu armário, banheiro, etc. Mas ele fala uma coisa que é o seguinte: uma vez ele vendeu um produto dele, que o cara vendeu, não, estava transportando um produto dele, que era uma estante, né, que é de montar, que o ladrão roubou um caminhão e deixou o caminhão, porque ele falou, eu não sei o que fazer com isso. E o símbolo disso é o seguinte: se alguém não contasse uma história de como é que usava aquilo, estava lascado. Então ele fala assim, se você não tiver uma história para contar sobre o produto que você comprou, o comprador normalmente faz uma pesquisa sobre o produto que ele compra enorme, não repassa para a ponta. Se ele repassar para a ponta a história do produto que ele comprou, como ele conversou com o fornecedor, onde é que o fornecedor pesquisou, se ele só repassar isso aí, se ele fizer um Twitter, sabe, se ele tweetar 140 caracteres sobre isso e passar para o vendedor, cara, o vendedor vai ficar enlouquecido de informação para dar teaser no cliente, entendeu? É só isso, cara. Fora a história da empresa e tal, mas os produtos que você lança tem que ter uma história para contar. Quando eu fui na Zappos, né, Zappos lá do Tony Hsieh, que morreu agora, mas que é uma empresa impressionante, a área mais importante das Zappos era o lugar onde você especificava o produto para botar no site, que era onde você criava o que dizer a respeito daquele produto. O que vai criar conexão com o usuário, né? Caraca, e é cola para o vendedor. Quanto melhor você faz isso no teu site, ou às vezes num cartazete de loja, porque isso pode estar no cartazete de loja também, tá? Que é o efeito, aquela história do efeito museu, né? Você não vê uma pedra no museu e para olhar a pedra sem saber o que é aquela pedra. Se aquela pedra tiver um cartazete do lado, escrito, essa pedra foi achada perto da cruz de Cristo, todo mundo para. E as lojas exploram pouco o trabalho de curadoria do comprador para repassar para o vendedor. Isso vai ficar na minha cabeça agora.
que você acabou de dizer. Se você não quer vender preço, o teu produto tem que contar uma história. Isso vai ficar na minha cabeça porque isso vai para tudo. Isso vai além do varejo, vai além de vender o produto, isso vai para a indústria, isso vai para todo lugar. Exatamente, cara, exatamente. E quem tem que começar com a história, de verdade, numa empresa, por exemplo, produto de consumo de alimentação, é o tal do fornecedor. O Keith Tyndall fala, se você não tiver uma história para contar, a única história que o cliente vai querer saber é do preço, só para corroborar isso que você falou. Eu teve aquela loja de tênis, a On, né, que é uma marca suíça, né, e é um negócio muito interessante, né, tem um objeto ali impresso você percebe que foi impresso numa impressora 3D, é um objeto grande, o tamanho talvez de um fogão, mais ou menos, para você ter uma ideia da proporção, e a história é o seguinte, é uma pedra que eles escanearam, uma pedra nos Alpes suíços, que o cara escaneou em 3D, e eles reproduziram com o material que é usado impresso com o material que é usado na sola. Olha que maluco. Cara, primeiro assim, é marcante. Você entra na loja, você vai querer saber que diacho é aquilo. Essa história tem vários gatilhos, porque você tem o gatilho para falar do material, você tem gatilho para falar, olha, esse é um produto suíço. Quer dizer, poxa, nós somos uma empresa suíça. Tá bom, e daí? Agora mudou. Pô, essa pedra veio dos Alpes suíços. Pô, mas a empresa é suíça? É uma empresa suíça. Né? Criou a conexão. Não, e essas conexões aí, essas sinapses que você constrói com os fatos que você manipula, né? Porque você trabalha fatos, manipula no sentido de trabalhar com eles, né? Não de manipular o cliente. Eles sempre bem contados, cara, viram um negócio super bacana. Quer dizer, é só o cara ter o mínimo de criatividade de colocar isso no lugar. A Crate & Barrel, que não se fala mais tanto, mas que é uma loja de móveis e decoração, eles não vendem nada sem ter um cartazete explicando o que é, entendeu? Esse kit, esse móvel foi composto partindo de determinado princípio. Histórias reais, né? Porque a gente também já viu casos aí no mercado de histórias. Né? Mentira nem pensar. A gente está numa fase que mentira tem perna curta total, né? Quando você está na internet. A minha mãe falava que mentira tinha perna curta, eu falava, agora tem dedo curto, né? É verdade. Ô, Dilma, essa do entretenimento, da história, é um dos 8 pilares. Qual que você publicou nesse artigo genial, recente, né, que fala dos os 8 pilares para construir a loja do futuro. Quais são os outros? Quer dizer, a gente já deu alguns spoilers aqui. Fala um pouquinho desses 8 pilares para nós. O primeiro pilar é que a loja tem que ser um lugar. Esse aqui é o Ron Johnson, o cara que fez a Apple, que falou isso aí. A loja tem que ser um lugar para você ser e estar bem. E eu acrescentei se divertir, tá certo? A loja não pode ser um lugar de vendas, ela tem que ser o lugar onde o cara queira visitar e fique feliz ali, entendeu? Então, essa é a primeira coisa, o primeiro dos pilares fala disso, entendeu? E eu acrescentei se divertir, porque se divertir tem um componente bacana dessa hoje em dia, que o ser humano está passando por, depois da pandemia, então, se divertir ficou chave, porque o ser humano está passando por uma relação, uma fase vamos dizer assim, de sofrimento, que a volta para a loja tem que conter diversão. A segunda é a história de que não tem mais padrão, tá certo? Padrão nem o McDonald's, que é a coisa mais padronizada do mundo, trabalha com padrão mais, ele se acopla à comunidade. Ele se acopla ao local onde você está. Tem a Trader Joe's, que é aquele supermercado americano, que em cada entrada do Trader Joe's tem um painel, um mural enorme, tá certo? Um mural enorme da comunidade que está perto. Cada um é pintado de um jeito. Se for japonês, é japonês. Se for universitário, é universitário. Então, você tem que se acoplar com a comunidade que você está, e esse tem que ser o padrão e não aquele padrão rígido. Story, não store, a gente já falou disso, né? Tem que ser história, não loja. Cenário, não arquitetura. A loja tem que ser um palco de eventos. Esse é um negócio importante, a beça. O cliente não entra na loja depois que ele já viu a loja e produto. Ele já viu. Mas se você fizer um evento, cara, se você fizer uma demonstração lá dentro, eu já fiz coisas assim, muito loucas na Mesbla que eu trabalhei.
Uma vez tinha uma toalha de banho que parecia que não enxugava. Eu peguei um bowl, assim, de um aquário, assim, redondo, botei água e falei, entre e experimente. O cara ia experimentar a toalha, cara. Fazia fila para experimentar a toalha, entendeu? Sensacional. E ninguém não usa isso aí. As pessoas não usam essa história. Então, o varejista faz pouco disso. Às vezes o shopping faz evento e o varejista não faz. Dia das Crianças, por exemplo, o shopping faz evento e o varejista não faz. O que acontece? O cliente fica navegando no shopping e não entra na loja. Ele transfere essa responsabilidade para o shopping, né? E o shopping, só que ele esquece que o cliente vai lá e não vai escolher a loja dele por isso. Aí falei de incorporar tecnologia. Incorporar tecnologia é porque tecnologia é mais mutante do que coisa física. Não tem nada que seja mais cenário do que tecnologia, tá certo? Você põe um painel ali, você troca de assunto no painel o tempo todo, cara. Você pode trocar de assunto o tempo todo. E é muito mais fácil trocar a tecnologia, porque é meramente trocar a programação daquilo. E você pode programar no Rio de Janeiro para o Brasil inteiro, em São Paulo para o Brasil inteiro. Então, a tecnologia tem isso de além de, obviamente, você ter o CRM bem feito e o ERP bem feito, você ter coisas que provocam o cliente visualmente para fazer uma interação importante a beça. E o último, que é uma provocação, antes de falar de equipe, é, cara, teu time e teu cliente são os maiores caras para ajudar você a fazer uma loja boa. Eles têm opiniões sobre a sua loja que podem construir muitos diferenciais. Legal. Aproveitando esse ponto, Edmur, o último item, sim, que isso eu queria explorar mais, que é essa sua visão sobre o time e os clientes serem coautores da loja, né? Como é que isso funciona na prática? Pô, na prática é chegar para os caras que são seus clientes de uma determinada loja. Você sempre sabe, eu tinha uma loja de pet no Rio de Janeiro, o vendedor de pássaros sabia quais eram os 50 principais clientes de pássaro. O de peixe sabia quais eram os principais clientes. O que eu fazia? Eu chamava esses caras para bater um papo, alugava uma sala no shopping, abria uma sala no shopping e chamava esses caras que adoravam a loja, sempre tem uns caras que adoram a loja, e chegava para eles e falava assim, o que você faria de diferente na loja? Só. E tudo isso, entendeu? O que saía de insight era trabalho para 2 anos de mudança sequencial na loja. Tem uma outra pergunta que aí tem que ter coragem para fazer, o que você tiraria da loja também, né? Porque tem coisa que o cara não gosta e é a primeira que você tem que fazer. E funcionário é no dia a dia. No dia a dia, ele te diz o que está pegando na loja, entendeu? Os clientes reclamam. Aí tinha um corredor, a gente sabia que tinha um corredor da nossa loja que não passava cadeira de rodas, tá certo? Inaugurou a loja, a gente tinha feito todos os testes e um corredor não passava cadeira de rodas. Se você abre o coração para ouvir o que o teu vendedor fala, no primeiro dia ele te sinaliza. E aí a gente corrigiu rapidamente. Agora, tem cara que menospreza o cara que eu chamo de herói da ponta, né? Esse cara que está lá na ponta, perto do cliente. A maior economia de pesquisa que você faz é pegar esse cara da ponta e pedir para ele te dizer o que o cliente acha. Ele convive com o cliente todo dia, com o concorrente todo dia. Por que não perguntar para ele essas coisas? É porque tem varejista que se acha dono da verdade. Eu queria voltar aqui à tecnologia, né, da loja, né? Pelo menos até a última década, a tecnologia que era utilizada nas lojas eram dominadas pelo lojista, ou seja, o varejo promovia as inovações e trazia a tecnologia para a loja. Hoje, a combinação mídia social e aplicativos e celular na mão mudou um pouco o poder, porque agora, de fato, a gente deixou de ter o domínio da tecnologia. Não somos mais os varejistas que decidem o que vai ter ou não. Né? De alguma forma, empoderou os clientes. Né? Como que você enxerga essa mudança? Como que a tecnologia passa a impactar e como que a gente, entre aspas, o varejista tenta dominar isso? A fase atual, onde a gente está, você vai numa feira dessa do NRF que você foi, tem tanto fornecedor de tecnologia oferecendo tecnologia que você pode, de fato, escolher o que você quer. Primeira coisa é o seguinte, né? O pequeno deveria pensar, e eu falo sempre isso para os varejistas, CRM. Ainda tem varejista que não tem CRM bom, tá certo? E sabe quantos? Muitos.
tem 50% dos varejistas americanos que não têm controle do estoque. Essa é uma pesquisa que foi feita lá. Olha a loucura. Então, primeira coisa, ERP, que é Sistema de Gestão, e CRM, essa parte de trás do balcão, o varejista tem que ter controle total. A terceira coisa, são os componentes que fazem a loja ficar mais interessante, seja por visual, seja por interação. Painéis, tablet. Se eu fosse varejista, não compraria isso, eu alugaria. Para quê? Para poder mudar a hora que eu quisesse. Se eu comprar, eu vou ter que fazer um baita investimento. Como tem muita gente oferecendo, esses caras vão ter que oferecer isso aí as a service, naquela história do as a service. Eles vão ter que oferecer para o varejista usar durante 6 meses e depois trocar esse equipamento, sabe? Pegar um painel na entrada da loja e trocar por um painel interativo dentro da loja para conversar, para ele poder ter também no esquema de tecnologia, não arquitetura, mas cenário. A tecnologia faz a possibilidade de você ter cenário na sua loja aumentar, porque, na verdade, ela é cenário, né? Um dia você está passando uma coisa, outro dia você passa, o cara trocou o vídeo, está passando outra coisa. Então, tem milhares de oportunidades hoje. Você vai, sei lá, qualquer uma, né? Adobe, LG, qualquer uma que você perguntar o que você acha que eu poderia botar na minha loja, o cara vai te oferecer alguma coisa. Você diz para ele assim, só que eu não quero comprar, eu quero alugar. Topa alugar? Topa alugar. Aluga, testa, se funcionar, deixa mais, se não funcionar, tira. E eu acho que essa história de errar investindo tem que ser do fornecedor. O fornecedor é que tem que, até para disseminar mais o produto que ele tem, disponibilizar o acesso ao varejista maior do que tem hoje se ele comprar. Querer vender é uma coisa muito estúpida no mercado onde tudo muda o tempo todo. Tem que alugar, tem que dar acesso e tem que ser as a service. Eu troco. Eu vendo um negócio para você hoje? Não. Eu alugo, você coloca e vai ter um daqui a 6 meses melhor, eu te reponho, troco. Hoje a gente vê isso bem disseminado na área de software, né? O software as a service, o SaaS, né? A nossa, em particular a InWave, já trabalha bastante essa questão da locação. Tech as a Service. Exatamente. É o TaaS. TaaS. E, aliás, só para deixar aqui registrado, eu vi aquela live que você fez sobre a InWave, eu fiquei muito impressionado. Parabéns. As coisas que você falou que vocês fazem lá, eu fui o primeiro usuário de equipamento de segurança no Brasil, um dos primeiros, e eu vi aquele teu relato do que a InWave faz, eu fiquei muito impressionado. Parabéns. Não, obrigado. Mas eu acho que vai muito nisso que você falou, assim, a questão da tecnologia, muitas vezes a barreira da adoção está exatamente na experiência, dele não ter uma experiência, né? Você falou bastante, e é um apelo muito grande você ir na loja e poder experimentar o produto antes de consumir, e aí a gente está falando de tecnologia. Quer dizer, eu vou comprar um sistema de proteção de mercadorias, né? Eu vou comprar um CFTV inteligente, eu vou comprar, mesmo que seja os sistemas de antenas com etiquetas, né? Eu quero experimentar, eu quero provar, eu quero ver se isso aqui vai dar retorno sobre o investimento que eu estou fazendo, né? E se você tem a confiança no teu produto, você deixa o cara experimentar tranquilamente, entendeu? Você cria, é tua verba de marketing, né, cara? Você não precisa fazer divulgação na Rede Globo, a tua verba de marketing é experimentação. Se fala tanto disso no cliente final, e na verdade o cara que é lojista, ele é um cliente final dessa história. Tem que ter um provador de tecnologia aí para o cara entrar, experimentar e ver se funciona. Show. Ô Edmur, não dá para a gente bater um papo aqui e não tocar num assunto que é gestão de pessoas, que é uma das suas bandeiras aí, né? Que é como manter um time nota 10. E aí eu te pergunto, a gente falou de tecnologia, a nova loja física precisa ser cada vez mais humana? A galera fala muito de phygital. Eu fui um dos primeiros caras que falou esse termo. Eu li num relatório americano, phygital. Fiquei apaixonado por isso. Só que rapidamente eu percebi o seguinte, né? A loja física não é só física e virou digital, ela é PHD, eu chamo de PHD, né? Physical, Human e Digital. Como a gente falou, ela tem o digital, ela tem o físico e tem o humano. O cara que vende em loja,
antigamente, ele tinha tempo demais para não fazer nada na hora que não tivesse tráfego. Tudo mudou. Esse cara agora usa esse tempo para convidar cliente. A loja não espera mais o cliente chegar. Qualquer varejista inteligente tem um CRM bom e permite e incentiva que os seus vendedores, além de atender bem o cliente quando ele chega, convide o cliente, tá certo? Não tem mais aquele papo de abordar o cliente na porta da loja. Até eu falo que abordar, quem aborda, é navio pirata, né? A gente tem que acolher o cliente. Mas mais do que isso, hoje em dia, usar o tempo livre do vendedor para convidar o cliente para ir para o site ou para ir para a loja é fundamental. Esse cara que faz isso é um cara mais elaborado do que o anterior. O anterior não tinha digital na veia, tem que ter agora. E eles são usuários de digital mais fáceis, essa galera nova, eles usam digital mais facilmente do que o dono da loja. Então não é nem dizer para o cara usar, é liberar para ele usar. Só que liberar usando para vender, tá certo? Ou principalmente para saudar o cliente, para conversar com o cliente, né? Porque a gente sempre é uma coisa engraçada, a gente sempre pensa em conversar com o cliente para vender. E o cliente adora, mesma coisa do ser estar se divertir da loja, quando ele recebe um WhatsApp perguntando: e aí, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? A vida tá boa? Como é que tá? Eu tive muito exemplo de cliente meu que eu orientei assim, ó, manda um troço pro cara dizendo assim, ó, como é que tá você e o Covid? E você tá convivendo bem com o Covid? Tá precisando de alguma coisa? E o cara contava história no WhatsApp, entendeu? Não, meu pai, não sei o quê, teve Covid, mas sarou e tal. O cliente quer conversa, cara, ele não quer, né? Eu até falo muito isso. Você compra mais de quem insiste em vender ou de quem te atende melhor? Lógico que você compra mais de quem te atende melhor. E o bom vendedor, ele rouba a alma do cliente com essa coisa de fazer tudo tão bem que ele ganha confiança e relacionamento, que é o que ele quer, ele não quer vender. Ele quer ganhar confiança para ter relacionamento. Aí, quando ele tem relacionamento e manda o WhatsApp pro cara, o cara fica feliz de receber. Quando é invasivo, o cara fica pé da vida de receber. Você recebe uma daquelas: olha, eu sou da Telecom tal, você ganhou 15% de... acabou, tchau, isso aí eu não quero. Mas se é assim, eu sou o Paulo da loja tal, que você veio comprar outro dia, queria saber se o presente que você comprou para tua esposa fez sucesso ou não. Pô, aí você mata o cara. Eu lembro de uma das palestras que eu mais gostei na NRF alguns anos atrás, eu não lembro o primeiro nome dele, eu sei que o segundo nome dele é Caruso, ele é dono de shoppings, né, nos Estados Unidos. Sim, talvez você se lembre. Ele fala que o varejo, assim, a frase que mais me marcou, ele fala assim: o varejo é um negócio de hospitalidade. Receba bem, acolhe, porque é um negócio que tem muito mais a ver com tocar as pessoas nos aspectos emocionais do que muitas vezes uma troca mercantil, né? A venda vira uma consequência desse processo, né? Exato. E uma outra coisa que ele falava, que eu achava genial, eu acho que o Edmur falou um pouquinho mais cedo aqui no nosso bate-papo de hoje, que é sobre a felicidade, né? Aí falou assim: se você conseguir fazer o dia da pessoa mais feliz, seja porque se preocupou com ele, ou porque a loja é divertida, né? Que é a fala do Edmur, né? Aí ele falava assim: me perguntaram por que eu investia tanto na parte de concierge, né? Por que eu gastava tanto com isso que os outros shoppings não gastavam? Aí ele comentou e falou assim: cliente feliz compra mais, né? Só isso. Simples então, assim. Vale a pena. O cara sai da Disney e eu brinco que o cara sai da Disney, vira o Pateta, né? Ele vira o Pateta para comprar a camiseta do Mickey, né? Ele sai da Disney para fazer isso. E bacana isso que você falou, Gustavo, só lembrando, Gustavo e Adriano, a Madre Teresa de Calcutá falava que você não tem o direito de conviver com uma pessoa e sair da vida dela sem deixar ela melhor e mais feliz. Cara, melhor e mais feliz. Se você pensar nisso, você faz um atendimento maravilhoso, porque você educa o cliente para as coisas que você tem, contando histórias emocionantes e verdadeiras, e deixa o cara mais feliz, porque você é um cara mais bem-humorado. E só que essa história de conseguir gente, só para fechar esse assunto, a Nordstrom, há muitos anos atrás, ela falava uma verdade assim que era muito engraçada, né? Porque a gente sempre acha que atendimento é treinamento, e não é contratação. E a Nordstrom falava assim, perguntavam para eles, né, como é que vocês têm um atendimento tão maravilhoso, né? Eles falavam assim:
quem treina o nosso pessoal são os pais deles em casa. A gente acha e contrata. Merecer esses caras bons, achar e contratar, é o segredo. Se você não fizer isso, você fica como a maioria dos varejistas, que tem 20% da equipe muito boa e o resto mais ou menos. Pô, Edmur, sensacional, cara. Não tenho o que dizer, mas do caramba, cara. De novo, muito legal. E queria aproveitar para saber, porque a gente tem um blog aqui da InWave, se a gente pode publicar, então, o teu artigo no nosso blog também para o pessoal acessar e ler seu artigo, que é grande parte do bate-papo que a gente teve aqui. É o maior prazer vocês divulgarem e eu vou me sentir de verdade honrado. Pô, a recíproca é a mesma, a honra é toda nossa. Aproveito para falar, o nosso é www.wave.com.br/blog. Enfim, Edmur, cara, de novo, meu super obrigado. Como sempre, as portas do PDV estão abertas para você. É sempre muito legal bater um papo aqui, a gente trocar, e é o que a gente mais gosta no final, é o que a gente mais quer. Obrigadão. Obrigado, gente. Obrigado, Edmur. E para quem esteve na NRF desse ano, afinal, qual é o novo olhar sobre a loja física? Vamos ouvir mais um depoimento exclusivo para o PDV. Olá, para quem não me conhece, sou a Bruna Falani, sou consultora e fundadora da Shopper2B. Tenho estudado sobre experiência de compra e ajudado meus clientes no desenvolvimento de estratégias para melhorar a experiência do cliente e também na gestão de relacionamento com eles. Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre as visitas que eu fiz em Nova York, para conhecer algumas lojas, e eu queria trazer uma perspectiva sobre soluções. A gente tem visto muitas lojas onde tem trazido não só a categoria principal que ela atua, mas soluções que atendam aquele consumidor. Então, eu vou dar um exemplo de uma loja que eu visitei, que foi a Bed & Bath Beyond, onde eles reinauguraram uma loja que já atua aqui há algum tempo, mas com um novo conceito. Então, para quem não conhece, é uma loja que a princípio atuava com produtos de casa, mesa e banho, e agora, quando a gente vai na loja, a gente encontra outras categorias, como por exemplo beauty. Então eles começam a trazer dentro do sortimento novas categorias para atender as questões pessoais, e também eles têm um conceito interessante que é o Store in Store, onde tem marcas conhecidas que começam a atuar ou trazer seu portfólio completo dentro da loja. Isso já começa a acontecer no Brasil, a gente já tem alguns exemplos, e recentemente eu tive a oportunidade de visitar a inauguração da loja das Casas Bahia, que tem exatamente esse conceito de, além de apresentar as categorias e o portfólio completo dela, ela trouxe outras lojas para dentro da loja da Mega Store, como Tramontina, como Balduco, entre outras. Então, para quem quiser conhecer e entender um pouco mais na prática o que eu estou falando, acho que vale a pena visitar essa loja. Essa é a minha dica, esse é meu conceito para quem está me ouvindo. Eu acho que o Brasil tem muitas oportunidades de integrar marcas, de agregar soluções para o consumidor, pensando que hoje o consumidor busca praticidade, conveniência para resolver tudo no mesmo local. Eu espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado. E para quem não me segue, queria deixar aqui meu contato no @Bruna Falani, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Muito obrigada. O PDV é o podcast para quem quer ficar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. Sempre comigo, Adriano Sambugaro. O patrocínio é da InWave, empresa que desenvolve tecnologias para o varejo, com foco em prevenção de perdas, melhoria de experiência de compra e aumento de vendas. A produção é da SoulPods. Pois, se você curte o PDV, compartilhe esse episódio e os outros também. Assim, você ajuda a gente a crescer. Até a próxima. Valeu!